Doutor, eu não acordo mais com pênis duro, eu não tenho mais aquela ereção quando eu acordo, aquela ereção matinal, não tenho mais as ereções noturnas, eu não acordo mais com pênis ereto, há muitos anos que eu não sei o que é isso. Isso é algum problema? Existe alguma coisa que eu possa melhorar? É algum sinal que eu possa valorizar? E como fazer para eu voltar a ter as ereções matinais? Então aqui nesse vídeo você vai entender a importância desse sinal, ou se não tem importância nenhuma, e como voltar a ter as ereções matinais. Eu vou te ensinar as formas que a gente tem disponíveis para que você volte a ter as ereções matinais que você tinha antigamente. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de urologia, cirurgia robótica e andrologia. Rapaziada, esse vídeo é extremamente relevante porque isso impacta a vida de muita gente. Muita gente vem em consulta só porque não está tendo ereção matinal e acha estranho porque tinha tantas ereções mais vigorosas e tal, por que ele não está tendo mais? Por isso, diante dessa relevância, muita gente pode ser beneficiada por esse vídeo. Então, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, deixa seu like e tudo mais, para que o YouTube entregue para mais gente, mais homens sejam beneficiados por isso. Bom, ereção matinal é o seguinte, vamos entender do ponto de vista fisiológico porque ela acontece. O sono, rapaziada, é hora para a gente dormir. Então você tem que estar dormindo no seu horário de sono, à noite. O sono, ele tem alguns ciclos do sono, que duram mais ou menos 1h30. Esse ciclo do sono, você tem o sono não REM, cerca de 1 hora, e o sono REM, que é o sono que dura meia hora. REM vem de Rapid Eye Movement, que é uma sigla em inglês, movimento rápido dos olhos, que é o período do sono em que você tem um pico de produção de testosterona e óxido nítrico, que é um vasodilatador. O ideal é que você tenha 6 a 7 ciclos do sono durante a sua noite. Então, 6 ciclos de 1h30. Então, você tem que dormir aí um tempo bom, um tempo considerável, para que você tenha ciclos suficientes de produção de testosterona e óxido nítrico suficiente. Em geral, você pode, como é um sono ali que você tem uma superficialização do sono, eventualmente, é um horário que você pode acordar com ereção. Então, acordar com ereção é simplesmente porque você está nesse período de pico de produção de testosterona e óxido nítrico e acordou com ereção. Durante a noite, você tem ereções noturnas também, é porque você está dormindo. Eventualmente, você pode acordar fora desse pico e não acordar com as ereções matinais. Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar isso aí num pedestal também. Se você tá, sua vida sexual está normal e tudo mais, você não tem nenhum problema, também não vamos tratar porque você está sem disfunção, você não está tendo ereção matinal, então vou te dar remédio, não. O resto está tudo bem? Então fica tranquilo. Agora, a falta de ereção matinal pode significar algumas coisas. Por exemplo, se você está com uma queda na produção de testosterona pelo seu testículo, que é uma coisa que vai acontecer ao longo da nossa vida, então você não vai ter as ereções matinais com o mesmo vigor e com a mesma frequência. Então não importa, você está tendo sono REM, você está dormindo bem, mas seu testículo não produz testosterona, então você não tem o pico de testosterona e, portanto, as ereções matinais, as ereções noturnas. Se você, por exemplo, está mais velho, né, você tem diabetes, pressão alta, tabagista, se a sua condição cardiovascular não é boa, você não vai ter, por mais que você tenha picos de testosterona e durma bem, você não vai ter uma vasodilatação necessária para chegar sangue no pênis e você ter as ereções matinais. Se você não dorme bem, se você não tem os ciclos de sono de qualidade, se você dorme 1, 2 horas por noite, porque, enfim, por ansiedade, tudo mais, você não vai ter a produção, não vai ter pico de testosterona, não vai ter pico de óxido nítrico, não vai ter ereção matinal. Então, se você não dorme bem, você não tem os ciclos bem feitos e, portanto, não vai ter ereção matinal da forma correta. E, por fim, hoje em dia é muito comum, ansiedade, estresse faz com que você tenha níveis de adrenalina e cortisol muito altos no seu sangue. E, portanto, nível de adrenalina é um vasoconstritor. Então, você pode até dormir ali relativamente em um horário, durmo 6 horas por noite, para mim tá bom, mas você tem níveis altos circulantes de adrenalina. Então, isso faz, primeiro, que você não durma tão bem assim, tão profundamente. E segundo, não adianta, a vasoconstrição faz com que não chegue sangue no pênis de forma suficiente e você não tenha as ereções da forma legal que você gostaria. Portanto, entendendo essas causas, vamos entender o tratamento que a gente pode dar para esse paciente. Como que ele pode voltar a ter as ereções matinais. Então, se a gente diagnostica, por exemplo, uma queda na produção hormonal de testosterona, a gente faz isso com um exame de sangue, nós vamos repor a testosterona para esse paciente. Ao repor a testosterona, talvez ele volte a ter as ereções matinais. Se esse paciente ele tem ali não está tendo ereção matinal, mas você identifica que ao longo da vida sexual dele, ele também tem um grau de disfunção erétil, muitas vezes você tem que tratar com tadalafila, com sildenafila,
com vasodilatadores que vão fazer com que retorne as ereções matinais. Se esse paciente não tem um sono de qualidade, por que ele está acordando à noite? Por que ele dorme 2, 3 horas por dia? Ou por que ele está acordando 3, 4, 5 vezes por noite? É para fazer xixi? Ué, está acordando para urinar? Por que você está acordando para urinar? É diabetes? É hiperplasia de próstata? Né? Um aumento volumétrico da próstata, fazendo com que você acorde mais à noite? É porque você fica bebendo água ao longo da noite? Isso faz com que você acorde para fazer xixi? Então, por que esse paciente está dormindo mal? Vamos olhar para o sono dele. Ele tem DPOC, fica roncando, acorda roncando e tudo mais. Então, vamos entender melhor o porquê que ele dorme mal e vamos melhorar a qualidade do sono dele. Então, por fim, a gente tem aquele paciente que tem níveis altos que eu te falei, de estresse, de adrenalina, de cortisol. Por que esse cara está passando por esse período de ansiedade, de estresse? Vamos tratar isso, vamos abaixar esses níveis de adrenalina, de cortisol e vamos devolver esse paciente às ereções matinais. Então, basicamente, lógico, eu trouxe aqui as principais formas de tratamento. Reposição hormonal, tratamento da disfunção erétil com tadalafila, sildenafila, tratamento melhora da qualidade do sono e tratamento do estresse, da ansiedade. São formas para você devolver a esse paciente as ereções matinais que ele costumava ter antes.